para a tua glória. E toda a igreja diz amém. Você pode se assentar, querido. Louvado seja o Senhor, o nosso Deus, poderoso para fazer, Pai, muito além do que nós pedimos. Aleluia. Você está feliz com Jesus? Amém, igreja? Vamos ler a palavra do Senhor para a nossa série de mensagens, o avanço da fé. E eu quero que você continue lá em Hebreus, capítulo de número 11. Poderoso é o teu nome, Senhor. Deu uma esquentada, mas não a ponto de esquecer o agasalho, viu, querido? Porque depois, quando a gente passa um tempinho sentado, a atmosfera vai esfriando. E se nós não nos cuidarmos, sem perceber, a gente toma muita friagem. E depois não sabe porque as pneumonias estão silenciosas, você sabe, né? Acaba desenvolvendo uma insuficiência cardíaca, umas bronquites, umas coisas respiratórias que não é fácil de passar. Então, um conselho para você: saiba viver em cada estação, saiba aproveitar, fazer o que é melhor, se agasalhar bem, ficar bem, porque assim Deus abençoa as nossas vidas. Hebreus capítulo de número 11, nós vamos ler o versículo de número 27. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, diga: antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Amém, irmão? Graças a Deus. Eu quero lembrar você, te trazer lá da onde nós passamos. Nós falamos de prosseguir ou avançar, irmão. É crer indistintamente. A nossa visão de fé, ela não pode ser tirada pelas situações à nossa volta, ou nós não podemos nos deixar manipular pelas coisas à nossa volta. Quando a palavra de Deus diz que crer é prosseguir, independente dos fatos, porque existem muitos que vão tentar ganhar direito sobre nós, ganhar vantagem sobre as nossas vidas, ganhar vantagem no dia de uma fraqueza. E nós temos que ser tão fervorosos de espírito, que nós não venhamos a deixar constranger, querido, pelo mal. Eu enviei uma mensagem, inclusive, para minha irmã Helena. Hoje fazem 1 ano que a minha mãe faleceu. E é difícil quando chega assim aquele momento, vem todas aquelas lembranças de que nós passamos. Mas mesmo assim, eu mandei uma mensagem para ela, acho que na quarta-feira ontem, antes de tudo isso. Porque, querido, quando nós temos uma fé, nós não podemos baixar a nossa guarda. A fé não permite que eu vacile. Diga: a fé não me deixa vacilar. Irmãos, a fé, ela engole aquilo que está acontecendo e me faz passar adiante, e me faz ir aonde eu preciso estar. É como a fé é um combustível sobrenatural. Diga: a fé é um combustível sobrenatural. Não, vamos falar com quem tem. Você comeu, né? Você está tudo certo? Está tudo bem, irmão? Você tomou pelo menos um cafezinho? Diga: a fé é um combustível sobrenatural. Ou seja, ele entra ou ele sai através do meu coração espiritual, do novo homem que existe dentro de mim, e me faz receber graça e favor. Como nós já aprendemos, a palavra do mês é Provérbios 10, 22, que a bênção do Senhor enriquece e ela não acrescenta dores. Ou seja, diante da fé que Deus me deu para conquistar as coisas que estão na minha vida, tentando me resistir, eu posso atravessar, porque eu tenho um combustível que o maligno não pode tocar. Eu tenho um poder espiritual chamado justiça de Deus, que foi colocada sobre nós antes mesmo de nós conhecermos pecado ou qualquer mal. Porque o problema das pessoas é que quando elas têm que avançar, a primeira coisa que elas se deparam com seus erros e pecado, com as coisas que deixaram de fazer ou fizeram errado, e então elas parecem que se prendem àquilo e não conseguem avançar, como se a justiça de Deus dependesse daquilo que eu faço, da minha condição ou da minha capacidade. O combustível que Deus nos deu, porque a Bíblia fala que o Espírito do Senhor que veio trazer o reino de Deus é justiça, é alegria,
é poder, querido, de perdão. Não tem como, irmãos, eu e você ficarmos pensando, será que eu posso vencer isso? Puxa, mas eu falhei com a minha família, eu falhei com meu irmão, eu pequei contra meu pai, eu menti na empresa, eu errei com meu filho, eu pequei contra meu vizinho. Como é que eu vou avançar diante das lutas da minha vida? O que eu vou fazer? Irmãos, a palavra de Deus diz que existe um caminho aberto chamado sangue de Jesus, que é o caminho que foi aberto para você avançar. O sangue de Jesus é o seu direito legítimo de ser isentado quando há arrependimento, de ser justificado quando há confissão, para que você não fique ali preso às armadilhas da sua alma desolada, se sentindo inferior ou culpada, se sentindo agredida ou ameaçada. Nossa, mas e agora como vai ser? Pelo Espírito do Senhor, você é chamado para sair deste lugar e prosseguir para o alvo. É isso que a palavra de Deus chama, querido, de vencer independente das circunstâncias. E quando nós estamos falando que não existe males, que eu não errei, que eu não caí, que eu não desobedeci, mas eu estou falando que eu reconheço que nada daquilo que eu preciso vem da minha própria força, porque se dependesse de mim eu não chegaria a lugar nenhum, porque se dependesse da minha condição, jamais eu poderia vencer. Nem conseguiria acordar se dependesse de mim, dormiria e não conseguiria nem me levantar, se dependesse de nós, irmão. Por isso existe um combustível espiritual. O que Israel fez? Nós estamos falando de um homem chamado Moisés, com a idade de mais ou menos 80 anos, que foi chamado por Deus, que quis colocar um monte de problemas na frente de Deus, para dizer, não, Senhor, não tem como. Não dá para fazer uma coisa dessa num tanto de tempo desse, Deus. E a palavra do Senhor diz que Deus, irmão, pela sua justiça, mostrou para aquele homem, deu àquele homem o entendimento da fé, porque quando você crê que Deus está falando com você, o seu entendimento se abre, a sua visão do reino de Deus é estabelecida, mesmo que os demônios, porque nesta hora, enquanto eu estou pregando, demônios, ciladas, sentimentos de coisas que você já passou, de coisas que você pensa que tem que passar, começam a aflorar, começam a vir como flecha, começam a vir como dardos inflamados do maligno, tentando te distrair, tentando fazer você olhar para outra coisa, tentando fazer você se desviar, tentando você fazer se parecer incapaz, pequeno, inferior. Não tem jeito. De que forma? A palavra de Deus diz que a fé faz você sair de qualquer realidade e ser revestido de poder. A fé não é um brinquedo religioso que as pessoas ficam aí no dia a dia, sei lá, de terça, na quinta ou no domingo. Ai, vamos brincar, para ver se a vida muda. Vamos dar uma passeada na igreja, para ver se alguma coisa acontece. Vamos nos divertir, vamos lá cantar alguns louvores, para ver se a nossa vida melhora. A fé não é brinquedo, a fé não é brincadeira. O que Jesus fez na cruz não é alguma coisa que alguém possa dizer, pois é, ele fez tudo isso, mas eu não consigo mudar. Não, eu não estou crendo, eu não me arrependi para ver quem é Deus na minha vida, e que o Deus que sustenta cada estrela, chamando cada uma pelo seu nome, também me deu vida no útero da minha mãe, quando eu nem sabia de coisa nenhuma, e me justificou e me abençoou, quando não havia nenhum dia escrito a nosso respeito. Ele escreveu um livro da tua e da minha história. Há um livro registrado com o teu nome, e muitos homens, muitos profetas de Deus viram este livro. Inclusive João, querido, ele viu muitos livros, e ele viu o livro da vida do Cordeiro, e lá estava todos os nomes daqueles que creram, daqueles que venceram em meio às provações, daqueles que não se acovardaram no meio da solidão, daqueles que não se renderam, querido, diante da necessidade, diante da opressão, não fizeram-se corruptos, diante das lutas do seu dia a dia, não viraram as costas para a sua fé. Há um livro escrito. E eu disse para minha irmã, falei para ela, eu sei que o teu dia está difícil, eu sei que o teu trabalho é grande, mas se você não lutar e buscar a sua vida, viver uma fé verdadeira, não tem como. Eu disse para ela, Jesus vem buscar uma igreja vencedora, Jesus vem buscar um povo que sabe que há escape e livramento, Jesus vem buscar um povo que não se detém nas encruzilhadas, na roda dos escarnecedores, que não para na brincadeira, mas que prossegue para o alvo. Diga, eu tenho um alvo na vida. E eu gostaria de falar com você dessa realidade, querido, porque quando Deus fala
que quando nós avançamos é porque uma fé encheu o nosso coração. É porque uma fé mudou a nossa maneira de pensar. Uma fé que veio pela palavra de Deus mudou a minha percepção das coisas. Eu não sou mais desse mundo. Se a fé que está na tua vida ainda não mudou a tua realidade de homem do céu, você foi chamado para viver e trazer as coisas do céu para a terra, querido. Isso não é impossível. Cristo é o portal ligado direto a Deus. Todo aquele que crê está diante do Senhor dos exércitos, está diante do poder de Deus, irmão. Quando o Espírito de Deus nos chama para viver essa realidade, uma das coisas, eu vou saltar aqui alguns contextos da semana passada, qualquer coisa você procura a mensagem lá no canal da igreja, porque a Bíblia fala para mim e para você, que quando nós avançamos, nós deixamos, a primeira coisa que sai da nossa vida, querido, é a infidelidade, a solidão, a tristeza, muitas coisas saem. Mas enquanto o homem não avança, quando ele não avança é porque ele parou de acreditar. E a falta de fé leva ele a sucumbir nos seus valores, leva ele a enfraquecer, leva ele a desistir, leva ele a parar de sonhar, leva ele a negociar aquilo que ele gostaria de viver. Mas quando o Espírito do Senhor falou comigo hoje, nessa tarde, enquanto eu estava orando, uma das coisas que o Senhor falou ao meu coração é que tem inúmeras situações de homens e mulheres que se consideraram, querido, mais do que vencedores, mas mesmo assim eles cansaram. Diga, pessoas que se cansam. Eu não vim aqui falar com você de super-heróis, de homens que estão acima da média, de um QI, porque, irmãos, às vezes nós deixamos nossa fé naufragar por causa de pessoas que, nossa, como que eu vou chegar a tal lugar? Você não deveria fazer uma pergunta dessa. Essa não é uma pergunta sábia. É o mesmo que dizer assim, eu acho que eu não vou nunca viver nada de bom, porque, irmão, se você não acreditar que por pior que você e eu tenhamos sido criados para Deus e caímos em pecado, Deus nos redimiu pelo seu sangue, você foi feito filho, herdeiro de todas as coisas. Deus nos enriqueceu nele antes da fundação do mundo. Não é agora que você foi chamado para ser rico e para ser muito poderoso. Diga, rico e poderoso. Que coisa, né? Isso aí parece que nem cabe no vocabulário de algumas pessoas. Riqueza parece que é pecado, poder então parece que é corrupção hoje para esse mundo, né, irmão? O significado das coisas foram tão invertidos, né? Trocado. Mas a palavra do Senhor me mostra que nós temos inúmeros. Eu fiquei pensando em todos eles. Eu vou te dar uma lista de que a canseira que você enfrenta na sua vida não pode mais continuar te vencendo. Você tem que superar a canseira, o desgaste, o esgotamento, seja lá o que estiver prendendo, porque sabe quando é que nós não avançamos mais? É quando você acha que aqui já está bom. Tem pessoas que, como o Ademilson pregou na terça-feira uma mensagem muito especial. Muitas pessoas assim ficaram até meio intrigadas, talvez, né, preocupadas, mas é muito sério e é verdadeiro, não tem nada de homem na mensagem da palavra de Deus. E as pessoas ficam assim questionando, mas pastora, como é que eu vou buscar esse Deus assim para viver? Irmão, aquele homem tinha 80 anos e começou uma nova vida a partir daquele momento. Hoje, com 80, nós, falando fisicamente da nossa história, estamos abortando por causa da idade, por causa de esclerose, qualquer que seja a doença. Muitas pessoas estão desistindo. Eu sempre falo, querido, dos nossos irmãos, e eu me alegro na coragem. Olha o seu Sebastião, olha a dona Ana, cabelo branco é sinônimo, querido, de honra e de vitória do Senhor. Você sabia disso? É a alegria de Deus, querido, chegar a avançar na idade. E agora chegar a avançar, chegar a viver 80 anos e Deus dizer, você está aí pensando em parar agora? O melhor que eu tenho para você exatamente está agendado para esse tempo específico. Como assim, Deus? De onde que eu vou tirar força para falar com aquele bando de gente? Como é que eu vou poder mudar aquela história? Como disse muitas vezes o Moisés para Deus. O Moisés chegou um dia, irmão, porque eu acredito que tem vezes que você já se sentiu cansado, que as pernas estão pesadas, está latejando, está doendo, aqui está tudo tenso. Às vezes você está mesmo moído, que se sentar dorme. Você já viu algumas pessoas que estão no limite das suas forças? E eu disse inclusive para uma outra irmã, falei para ela, vou te dar, não estou saindo do contexto, porque eu mandei mensagem, falei, o que está acontecendo? Cadê você? Ela disse, então eu tive muito trabalho, depois tive outras dificuldades e coisa e tal. Eu falei, então, você está se deixando usar por tudo e para Deus não está sobrando nada.
Como é que eu posso me deixar esvaziar e deixar o meu tempo, meu talento, minha inteligência para coisas que não me dão nada em troca? E principalmente o pior, irmãos, para uma realidade que nunca vai me beneficiar. Porque o único lugar que você tira benefícios é da presença de Deus. Não é no INSS. Não há, querido, é na presença de Deus que há benefício. Agora deixa eu te contar o que as pessoas estão fazendo, que foi algo assim incrível, que eu fiquei assim alarmada. Ontem eu estava resolvendo umas coisas à noite, ainda antes de vir para o ensaio, quase não consigo chegar a tempo, porque eu fui no centro, encontrei uma irmã, que há muito tempo não a via, e ela me parou na esquina, e ela começou a falar para mim: pastora, o que está acontecendo? E ela começou a falar de muitas coisas, e eu sou muito sincera, irmão, não gosto de enrolar, principalmente quando a gente tem o tempo assim, né, para já. Eu disse: olha, deixa eu te falar uma coisa, você trocou Deus pelas coisas que os homens precisam. Você começou a fazer favores para as pessoas. Ela disse assim: eu ajudo tantas pessoas porque Deus me deixou chegar nesse lugar. Eu falei: não tem nada a ver com Deus, você ajudar as pessoas e deixar Deus. Ela estava trocando. Eu disse: deixa eu te falar uma coisa, nós oramos, sua família ora, de vez em quando você aparece na igreja, mas deixa eu te falar uma coisa. Eu disse para a irmã: tem coisas que chegam no limite, que não tem mais o que fazer. E quando você chega naquela encruzilhada, que você já gastou todas as coisas dos homens, a única coisa que Deus vai fazer é te buscar de volta, porque não tem mais como te permitir, você não consegue mais dar nenhum passo. Então tudo começa a dar errado, não é porque Deus está contra você, na verdade é diferente. A sua vida está cercada de obstáculos, para ver se você enxerga que a tua vitória só vem de Deus. E eu disse para ela: tem hora que nem Deus pode fazer mais nada por você se você não mudar. Pastora, ela ficou assim: pastora, mas você não pode falar assim. Eu falei: eu não posso mentir para você. Você esgotou os recursos. Ela foi aonde deu, com todo o favor, porque, querido, você não pode ser bom lá fora e não ser bom com o próprio Deus. No sentido de buscá-lo, de honrá-lo, de exaltá-lo. Você se gastar a sua vida inteira, distribuir todos os seus bens para os pobres, e não tiver amor, uma comunhão com o Espírito Santo, a Bíblia diz que é tudo inútil, vai se perder. Não tem justiça em nós gastarmos todas as coisas. E aquilo me deixou assim, realmente apreensiva, porque é uma boa pessoa, irmão, mas chega uma hora que não tem mais saída. E quando não tem mais saída, o que eu tenho que fazer? Me arrepender. Porque agora está chorando, porque está tudo dando errado. Mas eu ajudo, eu faço isso, tá? Mas Deus, querido, não é. Deus não depende da minha força para fazer. Ele faz com que o que Ele opera na minha vida depende da minha fé. E quando eu troco a minha fé por obras, sem honrar a Deus, está tudo errado. Como a Ademilson pregou sobre trabalho, tem muitos homens cansados do trabalho. E chegou um tempo que o Moisés ficou muito cansado. Ele disse: Deus, eu não gerei todo esse povo aqui. Esse povo está a ponto de me matar por causa de comida, de água, por causa de não sei o quê, e não sei mais o quê. E a palavra do Senhor, Deus, querido, é tão grandioso que Ele não disse para o Moisés assim: Moisés, você está reclamando de barriga cheia, né, Moisés? Não, irmão. Deus disse assim: chama aí uns anciãos, eu vou tirar do espírito que está sobre você e vou repartir sobre todas as pessoas para que te ajudem a carregar os fardos. Sabe por quê, querido? Quando nós estamos cansados, está na hora de nós buscarmos nos unir com outros para nos ajudarem e não ficar sozinho, isolado. Sabe qual é o mal deste mundo? Que as pessoas, quando cansam, ficam em casa sozinhas. Vivem sozinhas para todos os lados. Estão cansados, não saem mais com amigos, não conversam com as pessoas, não partilham as suas dificuldades. Elas vão se tornando, elas se justificam: porque eu não tenho mais tempo. Não, eu perdi a essência. Porque onde 2 ou mais estão reunidos no nome do Senhor, ali Ele está presente. Porque um afugenta 1.000, 2 juntos 10.000, querido. Porque quando a igreja congrega em oração, eu mandei mensagem para o irmão, falei: irmão, você estava indo tão bem, agora já tem quase um mês, se não estiver fazendo, deve ter feito um mês, terça-feira, eu não te vejo mais na igreja orando.
Eu disse, daqui a pouco você fica religioso, vivendo daquilo que você experimentou no começo da sua conversão. Isso aí cansa também, isso aí não frutifica. Tem gente que se acostuma, para mim na igreja tal dia já está bom. Quem disse isso, querido, não é Deus. É a sua carne que se acostumou a fazer negócios. Eu vou tal dia, Deus, o Senhor me ajuda sim. Eu estou dentro da palavra falando de canseira. Por que não busca mais? Porque, irmão, parou de ver o poder da fé dentro da sua vida. A palavra de Deus diz que nós temos inúmeras situações de mulheres e homens que se cansaram, e a palavra do Senhor diz que a sua experiência estava marcada por um Deus fiel. Diga, eles tinham um Deus fiel na sua fadiga. Eles tinham um Deus fiel na sua fadiga. Irmão, você tem que descobrir o poder de entrar num quarto secreto. Você já entrou num lugar secreto? Pensa aí num filme onde as pessoas acharam que estava tudo perdido, de repente eles entraram num lugar que tinha tudo lá para eles. Eu não sei se você está lendo a Bíblia, eu espero que esteja, mas hoje em Neemias, se você dá uma olhada, lá tinha até uma casa, tinha chamado uma casa de heróis. A Bíblia chama que tem heróis da fé. O que essas pessoas faziam? Eu penso que essas pessoas tinham um lugar especial, onde eles iam, comia aquela comida de poder, sabe, querido, bebia aquele vitaminado celestial. Pastor, existe um vitaminado celestial, querido, se não existir, você precisar, Deus cria para você, sabe, porque a palavra de Deus é poderosa. Quando o Sansão estava lá morrendo, depois de uma luta, a Bíblia diz que ele ficou assim, ai Deus, agora eu vou morrer depois dessa batalha? O que o Senhor fez? Abriu uma cavidade em Leí, na rocha, e disse, bebe meu filho, está aqui a tua substância. Você está pensando que eu vou te deixar mercê de uma sede por causa de uma guerra? Eu vou te deixar morrer por causa de uma luta que você passou? Vou te deixar esmorecer e secar por causa da sua fadiga? Ele bebeu, querido, estava cansado, esgotado, mas dá uma olhada no Elias. O Elias também se cansou. O homem trabalhou, não vou dizer para burro, porque ele trabalhava para Deus, né? Tem uma expressão que diz assim, trabalhou para burro, mas o Elias não. Ele trabalhou para Deus, irmão. E o cara trabalhou demais, e a ponto dele ficar assim, desmantelado, com tanto trabalho que ninguém deu nem uma mínima para ele. Viu o fogo descer, tipo assim, está descendo fogo. Tem paralítico levantando grande coisa. O povo está quase assim, irmão. Está tão maravilhado com a Iai. Ai, ela faz tantas coisas incríveis, né? A inteligência. Eu disse, daqui a pouco só falta os irmãos querer a Iai aqui, vou projetar um holograma da pastora para pregar para você. Um holograma do conjunto do louvor, né? Vamos projetar, vamos levantar uma Iai. Os homens estão assim a ponto de, estão tão fascinados. Eu disse, Espírito Santo, isso está tudo errado. Porque isso aí tem a sua graça, tem o seu favor, mas em todo tempo Deus nunca se diminuiu por causa de nenhuma tecnologia, o avanço de qualquer poder na terra. Deus nunca ficou atrás dos avanços, irmão. Deus sempre está à frente dos avanços. E através de quem Deus está na frente do avanço? Através de homens e mulheres fiéis. Deus nunca ficou para trás, irmão. Deus nunca ficou para trás diante de nenhuma coisa nova, maravilhosa, grande que aconteceu. Deus sempre foi, querido, e estava lá na frente. A palavra do Senhor diz que o Elias, então, vendo lá tudo aquilo, ele também cansou. Ele disse, já chega, o que é isso? Eu não aguento mais, eu faço trabalho, luto e não sei mais o que, ninguém está nem aí. Hoje eu vi uns demônios mentindo para os maridos. Sabe quando os maridos acham que a mulher não vai mudar mais? Tem uns maridos já desacreditados das esposas, viu, querida? Estou te dedurando já na fé. Uns maridos que dizem assim, aquela ali, sei não, Deus. E eu disse, demônio, cala a tua boca na vida dessa mulher. Sabe como é que o diabo está fazendo os homens desacreditar da esposa que tem? Por causa do que sai da boca delas, diante dos problemas e lutas que eles enfrentam no dia a dia. Eu vi umas palavras tão feias, que o Espírito Santo me deu discernimento. A mulher fala, e do mesmo jeito os homens, mas neste caso eu estou falando específico. Fala de um jeito que o marido, querido, homem não gosta de confusão. Diga amém, homens. Senão eu devolvo a confusão para você. Leva embora já que você, né? Homem não gosta, irmão. Homem gosta de viver bem, em paz, sossegado. Fala sério, não é bom? Os homens foram feitos assim, irmão.
autoridade, pessoa de confiança. Dificilmente você percebe, querido, homem de verdade é homem que conversa, mas sabe medir as palavras, não se mete em muita coisa, eles escutam muito, observam bastante. É uma coisa assim, irmão, é que nem Deus. Deus, quando fala, sabe como é que é, né? Então, os homens falam dessa forma, muitas vezes, já ameaçado pela situação que já está fora de controle. E as mulheres têm feito estes homens falarem o que eles não querem, porque elas estão provocando uma tempestade dentro das suas casas. Provocando a autoridade. Sabe quando você... Eu estou falando de uma visão espiritual, não estou falando de ninguém específico, estou falando de uma oração, enquanto eu estava diante de Deus. Provocando, querido. A ponto das pessoas pensarem, será que essa daqui ainda sai desse buraco? Porque, querido, ô situação miserável. Eu disse, cala a tua boca, Satanás, você está falando na boca dessa mulher. Para colocar perturbação. Irmão, homem é homem. Então, irmã, seja sábia. Homem é homem. Respeite o seu marido. Saiba conversar com ele. A mulher sábia sabe como lidar com o seu marido. Ela não precisa ameaçar, nem viver de briga, de confusão, de condenação, de ameaça. Mulher de Deus não vive desta forma. E eu não estou falando contra nenhuma de vocês, estou falando como é que Deus opera. Pastora, mas eu estou tão cansado. Pois é, Esther é uma mulher dessas. Eu não estou fora do contexto, estou dentro da visão de avançar. Porque existem tantas coisas que não nos deixam prosseguir. Porque quando nós nos cansamos na carne, na força do nosso braço, nós achamos que não tem outra saída. Quem foi que deu solução para uma mulher que achou que não tinha mais o que fazer para salvar nem a sua pele, nem a sua família, nem a sua nação, nem o seu povo? Hoje eu orei, querida, eu pedi coisas muito grandes para a sua vida. Eu pedi coisas muito especiais para você, irmão, como igreja, como família. Eu disse, Deus, não é possível. A palavra de Deus diz que Estela foi chamada para o seu lugar, por um homem, pelo seu tio. Já havia 30 dias que o casamento, já era. 30 dias que o camarada não queria saber da sua esposa. Isso é grave. Sabe? 30 dias sem relacionamento, sem intimidade. O diabo já tinha entrado, já estava deitando e rolando, e já estava mesmo. Não é só 1 Coríntios 7 que fala que quando não há cumplicidade entre marido e mulher, o diabo vem e coloca todo tipo de perturbação. E tem pessoas que dizem assim, mas eu estou tão cansada. Pois é, minha irmã. Eu disse para Deus hoje, ontem em oração aqui, nós podemos estar cansados de muitas coisas, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Renove as suas forças, mulher, de fazer a sua parte, homem, de fazer a sua parte, igreja, de fazer a sua parte. Não fica se entregando para o diabo na sua canseira. O inimigo não tem piedade, não se entregue para a canseira, para a fadiga, e fique lá. Deus me falou de canseira, irmão. Eu estou falando de canseira, com todo esse contexto. As pessoas estão tão sugadas, o inimigo tem arrancado deles o seu fôlego, eles não aguentam mais. E aí quando você não aguenta mais, o diabo diz, faz assim. Porque é quando o povo está esgotado que o inimigo sugere, só tem uma solução. Só tem um jeito de resolver. Só tem um caminho para você prosseguir. Faz assim, o diabo se aproveita da pressão, larga logo. Acaba de uma vez, pede a conta, deixa isso para lá, vai embora. Desiste, se entrega. Não busca mais, não crê mais. Quando você escuta essas palavras, é porque você chegou no limite da canseira, é porque você chegou no limite da sua fé e da sua busca em Deus, e você não está mais escutando aquilo que Deus tem prometido e feito em favor da sua igreja. Porque quando a palavra do Senhor diz que o povo não tinha mais, porque o diabo fez uma ciranda só, eu fiquei deslumbrada, querido, porque Deus tem o poder de usar. Ele usa mulheres também, mas naquele caso ele usou o Mordecai. Não tem coisa mais poderosa do que uma pessoa cheia de fé. Diga, não há poder maior do que a fé. Irmão, se permita ser de Deus no dia da tua tribulação, querido. Se permita crer na hora da sua maior fadiga e desfrute de milagres, meus irmãos.
Se eu for falar aqui, vamos falar dos nossos irmãos pescadores. A sua empresa estava falida e falindo. Pescaram, trabalharam, lutaram. Irmão, não tinha o que tirasse o peixe do rio. Os peixes desistiram da empresa dos pescadores. E a palavra de Deus diz que eles estavam cansados. Porque uma coisa que cansa uma pessoa, um homem, uma mulher, uma igreja, um pastor, tem pastores cansados, tem ovelhas cansadas, tem ministros cansados, tem mães cansadas, tem filhos esgotados. E sabe, querido, isso é assim terrível demais. Mas a palavra de Deus diz que quando eles estavam no limite daquela canseira, eles se permitiram ouvir a palavra do Senhor. E quando eles ouviram a palavra do Senhor, Deus deu para eles força, porque além da canseira natural, vem o psicológico, querido, que deixa qualquer um fora da realidade. Pior do que estar esgotado, irmão, é as pessoas ficar, tá vendo? Eu não disse e não sei mais o quê. É aquela pressão dos infernos, irmão. Se a gente pudesse ver o reino espiritual, devia ter assim um bando de capeta, um lugar lá de batucada, dizendo é hoje que eu vou matar ele, é amanhã que eu vou... se a gente enxergasse como que as coisas funcionam, irmão. Não tem coisa pior do que você estar no limite. Você já passou uma canseira muito grande, e para piorar as pessoas não param de falar, e de cobrar, e de mostrar, e de exigir, e de ficar chamando, pastor, o que é isso? Isso é esgotamento. Então eu estou falando de canseira física, e eu estou falando de esgotamento mental. Cansei de lutar, pesquei, lutei, fui atrás, vendi a casa, vendi o carro, vendi mais não sei o quê, fui atrás do meu amigo, emprestei da onde. A pessoa, ela cansa, e depois que ela passa por tudo isso, você pode ter certeza que mentalmente ela está à beira do abismo. Que é onde muitas pessoas colocam uma corda no pescoço e desistem da vida. Porque elas pensam que não tem mais como sair daquele buraco. Já levei no psicólogo, já está tomando remédio controlado, já fiz terapia, já busquei todo tipo de ajuda, já fizemos, já fomos atrás, já foram tantas pessoas para ajudar, não mudou. Querido, sabe quando você vai esgotando a possibilidade de uma saída, de um milagre, de uma solução, de um avanço, você vê que todas as portas você já bateu, você já tentou, você já mendigou, já se humilhou, já fez. E a pessoa com quem você está lutando, ou seja a situação, a empresa, ou o negócio, ou a família, ou o relacionamento, ou emocional, a única chance que a pessoa tem de dizer, olha, vamos ter que entregar tudo, desiste, vamos... Só que nessa hora, eu quero chamar a igreja, conjunto louvor no altar, por favor. Por exemplo, nós estamos chegando no limite seu da noite aqui, porque nós não chegamos muito tarde no culto. E deixa eu te mostrar aonde você perde o seu milagre. Aonde você perde a ação do poder de Deus, é quando você cansa. Você fez de tudo. Ai, pastor, eu já me esforcei, eu já fui. Graças a Deus, pelo menos cheguei até aqui. Aí o seu psicológico, por causa da carne que já está cansado, porque você quer dormir, diz assim, ainda bem que já vai acabar. Graças a Deus, daqui a pouco eu vou para casa. Só que o homem de fé, eu achei isso tão glorioso lá em Gideão. Depois você lê Juízes e você confira a história de Gideão. Diz que aquele homem estava cansado, lutando com tantos inimigos. Era tantas coisas, querido, tanta cobrança, tanta atividade, tanta responsabilidade. É relatório, é não sei mais o que, é entrega de documento, é pagamento de duplicata, é funcionário que não vem, é férias que tem que dar, é pessoa que não acha para suprir a necessidade, é marido que está em maus condições, é o filho que não quer mais estudar, é a mulher que está desistindo, entrando na menopausa ou pensando que a vida acabou porque chegou aos 50 e alto lá, irmão, ó. 50 é bom demais. Que venha todos os outros no nome de Jesus. Eu só estou dizendo isso para você porque tem pessoa que se cansa no momento errado. Imagina o Moisés lá, aposentando as botas com 80 anos.
Já deu para mim, já chega, estou cansado, não aguento mais ver gente. Tem gente que fala assim: eu vou trabalhar tantos anos lá, e quando eu aposentar, eu vou comprar uma casa na praia. Não tem nada de errado, irmão, pode comprar, me leva lá também, pode me convidar que eu vou junto com você. Eu vou descansar lá. Mas as pessoas, é como se o fim da vida fosse: ai, não aguento, eu quero ficar só e descansar. Eu também já tive, um dia desse eu dei um grito desse com Samuel. Eu falei assim: você pensa que eu também não gostaria de ficar só pelo menos 3 dias? Eu queria ficar só, sem marido, sem filho, sem igreja, sem irmão, sem ninguém. Eu não queria ninguém falando nada na minha cabeça. Eu falei: meu filho, você está muito jovem para querer ficar sozinho. Não está na hora ainda dessa loucura. Quantos hoje aqui, se pudesse, se tivesse condição, fazia um quartinho? Não fale comigo, por favor, não aguento mais nem ouvir a voz. Quando eu penso que eu vou ter que lidar com aquilo, me dá até um surto, pastora, me dá um piripá, que eu começo a tremer todo. Quando eu escuto, quando eu penso que tem que estar no seu lugar, eu não tenho mais ânimo, pastora, não dá mais para mim, não. Eu vou ter que pedir afastamento. Querido, eu não estou falando de que não é realidade, é real isso. Correria demais, cobrança demais. Mas sabe o que o Gideão fez? Estava cansado, irmão. Mas o inimigo ainda não tinha sido estrangulado. Eu estou te falando que nosso Deus não é assim de brincadeira, que a sua fé não é de brincadeira, que Deus, quando Ele faz as coisas, Ele faz assim para valer. Como assim, pastora? Você cansou, mas Deus não. Diga: eu cansei, mas Deus está inteiro. Pode falar, irmão. Irmão, Deus não está quebrado igual eu e você, não. As pernas de Deus não quebram no meio do caminho. Os olhos de Deus não ficam ardendo. Ai, meu Deus, não aguento mais. Tem hora, querido, que a gente pensa que acabou. Mas o Gideão, olha só o que aconteceu. E o inimigo tira proveito da canseira. Mas hoje ele deu com a cara no poste. Em nome de Jesus, que não sobre nenhum dente. Que não sobre nenhum dente para ele rir de nós, né, irmão? Tem que ser assim, querido. Por quê? Porque o Gideão, ele estava tão cheio de fé. Tem alguém com fé aqui para romper hoje? Então deixa eu te dizer, querido, para de ficar com medo do que não deu certo, das tentativas. Não se deixe esgotar porque não funcionou. O inimigo está tentando só tirar benefícios. Ele só está tentando esgotar a riqueza de Deus que você possui. Deus só quer que você conheça Ele por meio da sua fé. Independente da tribulação, a sua fé fala mais alto do que tudo que você enfrenta. Aí, querido, o inimigo oportunista pegou pessoas de autoridade e confiança e disse assim para o Gideão, porque ele pediu água e comida para o seu soldado. E ele estava cansado, mas a Bíblia diz que perseguindo, avançando, irmão. Porque quando Deus dá uma missão, nós não podemos abrir mão dela. Os caras disseram assim para ele: cadê? Por acaso você já tem na sua mão a cabeça dos teus inimigos para me te dar comida e te oferecer qualquer coisa? E o Gideão, cheio de fé, disse assim: quando eu voltar eu vou te dar uma surra. E eu vou pegar umas varas, eu vou te bater de vara, querido. Aí ele foi para outra cidade, a outra cidade zombou dele. Pensa, umas pessoas assim, parecendo com você. Dá uma olhada para os seus irmãos, assim, meio cansados, já meio... Tem uns que estão meio assim, passando assim, quase passando o bastão, né? Ô irmão, vai lá para mim, pelo amor de Deus. Mais ou menos assim, chegou lá, querido. O Gideão disse assim: cara, me dá um pouco de água aí, me ajuda, me dá uma comida aí. E ele disse assim: o quê? Você está doido? Eu vou dar nada para você não. E o Gideão disse assim: você não vai dar não? Só porque você está achando que eu estou vencido, só porque estou cansado? Está achando que eu estou debaixo de carga só porque estou esgotado? Ele disse: quando eu voltar, eu vou derrubar essa torre aí. Você está confiando nessa torre que você tem aí na cidade? Quando eu voltar, eu vou derrubá-la. Irmão, e o cara foi cansado, com fome. Sabe por quê? Quando você não deixa o inimigo tirar proveito, porque Satanás é sujo assim. Ele coloca pessoas com piadinhas, com brincadeirinha fora de hora, para tocar na ferida, para tocar onde dói, para falar aquilo que te provoca tristeza, para fazer você se sentir um lixo, um nada. Lembra você de coisas que você já deveria ter deixado muito tempo atrás. Ele vem lá com todo o prazer e diz assim: quer saber?
Vamos ver aonde é que vai levar essa sua fé. Quero saber se você muda mesmo de vida. Até hoje você nunca mudou nada. Vai mudar de vida agora no pior dia da sua história. E o Gideão foi e alcançou. Eu vou parar por aqui. Tem o Gideão, tem a Esther, tem a Isabel, tem a Ana, meu irmão, tem o Jeremias. A história da Bíblia é de homens que um dia chegaram nesse lugar de canseira. Esse lugar de canseira não é a parada final. É o lugar onde você olha para o Deus que te fez promessa. Porque o cansaço pode vir de várias formas naturais devido ao dia a dia. Tem pessoas, por exemplo, que podem trabalhar, cansa os olhos. Pessoas que trabalham com computação, com programação. Outros trabalham, né, vamos supor, os meninos aqui trabalham instalando painéis aí. Quando está no sol, eles chegam tudo bonito aqui, rosadinho. Vocês acham que eles estavam na praia, eles estavam lá ralando, feito uns condenados, né, irmão? Outros trabalham na limpeza, outros trabalham fazendo comida, irmão, e fazer comida para o povo, nunca vi, não dá conta de fazer comida. Imagina você trabalhar, ter que projetar, e agora com a IA, e tem muitas pessoas que têm que projetar coisas, e às vezes não tem todo esse pessoal qualificado, no sentido de ter gente interessada. Aí você cansa e diz, meu Deus, acho que eu vou ter que parar. Mulheres que fazem diárias, eu falo, Deus, faz esses homens muito ricos. Tem algum que quer ser rico aqui não, irmão? Pelo amor de Deus. Olha só, pelo amor, não é possível. Essas mulheres não tem que trabalhar mais, irmão. A não ser em casa, né? Fazendo aquilo que você gosta. Ficar bonita como você gosta. Ficar cheirosa como vocês gostam. Fazer aquele prato especial como você gosta, né? Cuidar das crianças como você gosta. Porque isso é agradável a Deus, querido. Agora imagina, a mulher trabalhou feito uma escrava. Aí chega em casa, vai ter que ser escravizada mais um tanto em casa. Aí chega uma hora que ela olha para o marido e o marido não está vendo nada. Ela diz, eu não aguento mais esse homem. Cansei. Ele chega aqui e pensa que eu sou o quê? Então, irmãos, hoje, pelo Espírito Santo de Deus, Deus te fez próspero. Deus te fez para crescer e prosperar. E mesmo que a luta esteja batendo na tua porta, eu fiquei deslumbrada em Jesus. Coloca de pé, vamos orar. Eu fiquei deslumbrada em Jesus, sabe por quê? Porque tem pessoas que não estão vendo que Deus, o limite da sua fadiga, da sua canseira, da sua falência, da sua perda, do seu fracasso, da sua morte, seja do que for, pensa na pior coisa. Quando chegou a esse lugar, é a melhor hora da sua história, querido. E eu queria que alguém dissesse que era para ele, né? Mas ninguém falou amém de novo, irmão. Está com sono, né? Está mais cansado do que o Espírito Santo tem misericórdia, meu Deus. Vocês estão escutando bem? Está ouvindo, irmão? Eu estou perguntando mesmo, porque vai que é o som que não está bom, né, querido? E olha que eu grito, hein? Mas pelo amor de Deus, vamos hoje, querido, entender que o melhor dia da sua vida chegou pela palavra do Senhor. O nosso Deus não vê como você vê. Ele diz, pesca, vai pescar? Ah, mas eu já fiz isso não sei quantas vezes. Para de ficar discutindo. Vamos cantar o escape para você se renovar. Você pensou que faliu? Meu Deus do céu. Você não sabe o que está preparado para a sua vida. Está preparado honras para você. Está preparado o melhor desta terra para você. Ele preparou o melhor para a sua história.